Boa tarde, boa noite para todos. Sou Alexandre Feijes, coordenador da ICC. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo webinar da International Coaching Community. Hoje temos o prazer de ouvir a João Luiz Cortés, trainer de ICC no Brasil. Vamos estar falando sobre coaching em vendas. Assim que eu estou certo que você vai a gostar desse webinar, desse tema de coaching nas vendas. Antes de começarmos, algumas dicas para ajudar a você durante esse webinar. O primeiro passo é que você pode poner o webinar em tela cheia, utilizando esse ícone aqui. Então, você vai poder ver a tela completa de João na sua tela. Só recomendamos que você utilize a tela cheia. E também você pode enviar suas perguntas a João ou comentários utilizando o chat. Esse setor daqui, esse caixinha daqui, você pode enviar seus comentários, suas perguntas a nós e depois, durante o momento de perguntas e respostas, nós vamos a dar resposta a você. Finalmente, também tem a possibilidade de levantar sua mão se você tem seu microfone, pode levantar sua mão e pode abrir o microfone para você, então você pode conversar diretamente com o João. Somente para ter feedback de vocês e saber se me ouvem corretamente, podem levantar sua mão agora para poder estar certo de que o áudio está ok. E desculpas também por meu português, sou de Argentina, então estou fazendo o melhor possível agora para falar um português entendível. Muito obrigado por suas mãos. Acho que o áudio está ok. Então, eu quero dar as boas-vindas a João. Hoje, como eu falei, tem mais de 20 anos de experiência na área comercial e desenvolvimento de equipos em vendas, telemarketing, administração de vendas e também trabalho com produtos e com importação de produtos. É trainer de ICC no Brasil e também é trainer da NLPU, da Universidade de Califórnia, para NLP, sim. E ele tem muitos anos também de experiência em trabalho em organizações, em consultoria, em treinamento, em programa de desenvolvimento humano. Assim que eu acho que esse webinar vai ser muito rico desde a experiência de João. Agora sim, vou dar as boas-vindas a João para começar com esse webinar. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Obrigado, Alejandro. Boa noite a todos. Muito obrigado também a todos vocês que nos ouvem pela presença. E eu espero que nessa 1 hora que nós estaremos juntos, ela seja bastante produtiva e que ao final vocês estejam com a sensação de que valeu a pena ter participado. Apesar de nós estarmos fazendo um evento, essa palestra, esse webinar à distância, e nós não nos vermos, eu queria dizer que essa palestra de hoje ela foi montada contando também com a participação de você. Então, a qualquer momento, como o Alejandro colocou, você pode ir lá onde tem aquela mão, clicar ali, e para pedir o áudio, o Alejandro ele vai disponibilizar o áudio para você. Ou se você quiser mandar um comentário, uma pergunta pela área de chat, fique muito à vontade também. A ideia aqui não é que eu fique por 1 hora falando sobre conceitos. O tema, qualquer um dos dois, seja coaching, seja vendas, são temas que daria para nós estarmos aqui por horas a falar, mas na realidade a ideia não é essa. A ideia é também ter a participação de vocês, de experiência de outros webinars que eu já fiz, seja como palestrante, seja aí na posição que você está. Eu percebi o quanto foi rico ter essa parte de perguntas, essa parte de comentário de todas as pessoas que estão ouvindo. Nós temos pessoas, o webinar é em português, então da língua portuguesa, mas nós temos pessoas participando não só do Brasil, como também de Portugal. Então fiquem muito à vontade
aí para participar. A participação de vocês é muito bem-vinda nesse tema bastante interessante. E eu vou começar já fazendo um aquecimento da participação de vocês e perguntando para vocês a primeira questão aqui, para que eu possa conhecer um pouco vocês que eu não estou vendo, mas que eu possa sentir, e a partir daí, a partir das respostas que vocês começarem a dar, eu conheço um pouco mais vocês e posso também conduzir esse webinar de acordo com o perfil do público que está participando. E a minha primeira pergunta é, você vende em algum momento do seu dia alguma coisa? Há duas opções, é uma pergunta fechada, então as opções são sim ou não. Vou passar aí para o Alejandro, que já colocou na tela aí o pool para vocês votarem. Obrigado, João. Alejandro, é contigo. Sim, obrigado, João. Simplesmente faz clique na opção que você quer contestar, então nós logo compartilhamos as respostas com o grupo todo. Só um instante mais. Você vende em algum momento do seu dia? Só um instante mais. Muito bom. Bom. Ok, João. Temos que o 92% dos assistentes sim vendem em algum momento do dia. A maior parte do grupo sim. Ok. Ok. Muito bom. E na verdade, é uma boa resposta. Ou seja, somos todos vendedores, né? Inclusive os que responderam que não vendem em algum momento do seu dia. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso e como é que nós somos vendedores nos próximos slides. Quando o Alejandro pedir para vocês contestarem alguma coisa, é para vocês responderem, tá? Não precisam contestar, não. É só dar a resposta. A segunda pergunta é, você atua como coach em áreas comerciais? E aqui, na realidade, o que eu quero saber é se você, na função de coach, ao atuar no coaching, você tem clientes que são pessoas que trabalham em áreas comerciais? Novamente, sim ou não? Alejandro, novamente contigo. Já temos a tela certa para que você possa enviar suas respostas. O mesmo procedimento, faz clique para responder. Só um instante mais e compartilhamos novamente os resultados. Obrigado a todos. João, temos o mesmo resultado. 92% dos assistentes sim atuam como coach em áreas comerciais. João? Ok, muito bom. Temos então um público que está bastante relacionado, profissionalmente falando, com o tema desse webinar. E a próxima pergunta é, você já participou de algum treinamento formal de vendas ou de coaching? E aqui são 4 as opções de resposta que o Alejandro vai colocar agora aí na tua tela. Oh, desculpe, tenho somente 3 opções, João. Eu acho que podemos... qual podemos. A quarta seria para quem já participou do treinamento de coaching e de vendas, dos dois. Mas podemos ficar só com essas 3, Alejandro, não há problema não. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Então, você pode fazer clique na tela e compartilhamos em um instante mais as respostas. Vera está perguntando quem tem treinamento em coaching e em vendas que responde. Acho que pode enviar pelo chat
sua resposta e para deixar saber a nós que você tem os dois treinamentos. Então, Vera. Muito bem, vamos a compartilhar. Luis Marques tem ambos também. Vera, acho que também. Vamos a compartilhar aqui os resultados. Ok. Temos um 85% que participou do treinamento de coaching e um 15% que não participou nem em vendas, nem em coaching. Ok, então o nosso público se mostra um público que sim, que vende alguma coisa ao longo do dia, que trabalha como coach ou já tem experiência de trabalho como coach em equipes comerciais e que tem uma formação de coaching e não necessariamente uma formação de venda. Eu acho que com essas informações eu vou dar um direcionamento aqui nessa palestra mais focado para a área de vendas e depois nós vamos falar como é que o coaching se relaciona com vendas. Porém, o conceito de vendas que eu vou passar aqui para vocês é um conceito que eu até vou pedir que à medida que eu for falando, à medida que eu for passando os conceitos, você perceba o que tem de coaching no que eu estou falando em termos de venda e pelo perfil que vocês manifestaram ter ao responder essas perguntas, eu acho que vocês vão matar essa charada com muita facilidade. Ok. Então, para começar, eu queria trazer um conceito, uma pergunta para vocês, que é quem sabe me dizer a diferença entre vender e a diferença entre ser comprado? Ou seja, as equipes comerciais, elas vendem ou elas são compradas? E o que é isso? E se elas são compradas, elas sabem que são compradas ou elas acreditam que estão vendendo, quando na realidade quem está comprando é o comprador, é a pessoa que está lá do outro lado? Muito interessante porque eu fiquei mais de 2 décadas trabalhando com equipes comerciais. Inicialmente eu era o vendedor, aquele vendedor que ia de porta em porta. Na realidade eu vendia para construtoras e para escritórios de arquitetura. Depois eu passei a gerenciar equipes comerciais. E é muito interessante como, ao longo da minha carreira, seja nas empresas onde eu trabalhei, seja conversando com outros profissionais de vendas, como é comum os profissionais de vendas, eles não venderem, na realidade eles serem comprados. Mesmo nós, quando somos clientes e somos atendidos por alguém, muitas vezes nós é que compramos, não é aquele profissional que está do outro lado que vende. E aqui, para vocês que são coaches, já se forma uma primeira oportunidade de iluminar um canto escuro do cliente de vocês, que é para eles perceberem isso, essa questão. Imagina você que você está com o teu carro e você se dirige a um posto de gasolina, porque a gasolina está acabando ou você quer abastecer, você para o teu carro ali e fala para o frentista que vai abastecer o teu carro, completa o tanque. Ele completa o tanque, você paga e vai embora. Aquele frentista, ele te vendeu gasolina ou ele foi comprado? Na verdade, acho que essa questão está muito fácil. É claro que ele foi comprado, ele não te vendeu nada. Em alguns postos já existe até uma atividade mais proativa por parte dos frentistas que te oferecem um lubrificante, que te oferecem uma lavagem, que te oferecem, havia um tempo aqui em São Paulo, alguns promotores que vendiam extintores de incêndio nos postos de gasolina, mas basicamente é uma atividade onde o profissional que está ali para executar, entregar a venda, ele é comprado. Suponhamos agora um comprador das equipes que vocês atuam ou um comprador que é da equipe do gerente de vendas, que é o cliente de coaching aí de vocês, que ele visita clientes. Então, ele vai
na empresa do cliente, ele apresenta os produtos para o cliente pede um orçamento para ele e a partir daí ele faz esse orçamento, pode ser muitas vezes uma tabela de preço, pode ser muitas vezes um site na internet, pode ser muitas vezes um envio por e-mail, eletronicamente ou numa próxima visita. Ele apresenta aquele orçamento, ele contorna algumas objeções, ele responde algumas perguntas que o cliente fez e ele fecha a venda. E dessa vez, na tua opinião, e se você quiser colocar aí na área de chat, pode colocar, nesse momento, esse cliente, ele vendeu, esse vendedor, ele vendeu ou ele foi comprado? Alguém muda de opinião e agora acha que houve uma venda ao invés de ser comprado? Vocês percebem uma diferença entre a atividade do frentista de posto de gasolina e o vendedor dessa empresa? Já o temos no chat. Marcelo fala que vendeu, Luiz fala o cliente é que compra, Kátia, ele vendeu. Ok. Obrigado, Alejandro. Então já surgem algumas opiniões e há algumas opiniões divergentes, isso é ótimo, isso é muito rico. Ou seja, alguns acham que agora ele vendeu, outros acham que quem compra é o cliente. E na realidade ele continua sendo comprado. O vendedor, ele realmente vai vender quando ele consegue, seja por telefone, seja por internet ou numa visita presencial. Ele consegue ser recebido por aquele cliente e ele faz um levantamento, normalmente no caso de vendas, ao contrário de coaching, mas no caso de vendas, basicamente com perguntas. Coaching, perguntas é uma das principais ferramentas do coaching, mas não é a única. Em vendas, perguntar é uma das principais ferramentas também, assim como no coaching. Só que o vendedor usa mais perguntas ainda do que o coach, porque ele não tem tanto, ou não usa tanto as outras ferramentas do coaching. E poderia usar. É um pouco disso que se trata a nossa proposta. Então, esse vendedor, ele faz perguntas e consegue levantar qual é a situação atual do cliente. Alguma semelhança com coaching? E a partir de mais perguntas, ele consegue fazer com que o cliente identifique o que é indesejado na situação atual dele. E com mais perguntas e com muito rapport, com muita conexão com o seu cliente, ele ajuda o cliente a perceber o preço a pagar por permanecer no estado atual e, ao final, o que aí é um pouco diferente do coaching, ele mostra opções de caminho. Claro que dentro daquilo que o produto ou o serviço dele pode atender na solução daquele problema e levar o cliente da situação atual para uma situação desejada. Nesse momento, quando ele usou toda essa técnica e muitas vezes ele ajudou o cliente a perceber necessidades, a perceber questões que nem ele, cliente, tinha se dado conta, aí ele vendeu. Então, muitas vezes na atividade de vendas, nós atuamos como verdadeiros consultores, ou por que não como coaches, onde eu vou ajudar o meu cliente a perceber coisas que sem a minha presença ele não perceberia. E aí ele fica sem opções e sem a possibilidade dele, cliente, de atuar no pico da sua potencialidade, seja na vida particular, seja num negócio na condição de uma empresa, se eu estiver vendendo para outra empresa, se eu estiver no business to business. Estamos bem até aqui? Começa a ficar um pouco mais claro qual é a diferença entre vender e ser comprado? E aí eu vou então agora com mais uma pergunta para vocês. Eu espero que tenha aí as 4 alternativas, senão a gente também usa a área de chat. E a pergunta é,
após ouvir isso, na tua opinião, o que um vendedor precisa fazer para vender mais? O que mais ajuda na venda? E as 4 opções são o produto, ou técnicas de venda, ou acreditar, ou gerar confiança no cliente. Alejandro, é contigo. Muito obrigado, João. Já está a tela disponível para que você pueda enviar sua resposta. Faz clique na opção. Luego, depois compartilhamos os resultados novamente. Como falava João, se você quer enviar seu comentário pelo chat, também é bem-vindo. Pode enviar pelo chat. Só um instante mais e compartilhamos aqui as respostas. Vera está falando que eu considero que todas são importantes para vender mais, para se vender mais. Obrigado, Vera. Ok, João. Temos uma única resposta, que é gerar confiança no cliente, um 100%. Obrigado, Alejandro. E na realidade, sim, claro que o produto que eu vendo, ele pode influenciar na venda, sim, como não. Eu conhecer e principalmente utilizar técnicas de venda também ajudam muito. Aliás, saber fazer perguntas, colocar as perguntas corretas também me ajuda. Acreditar é fundamental. Eu diria que eu percebia que uma das diferenças que faz a diferença nos profissionais da área comercial que obtinham resultados acima da média é que eles acreditavam naquilo que eles faziam. E tem uma coisa muito importante para se acreditar em vendas e que também é um ponto que vocês, coaches, podem explorar, no caso, quando estão trabalhando com áreas comerciais, que é a primeira pessoa que compra o produto é quem vende. Se quem vende, seja individualmente, ou uma equipe, ou o gestor daquela equipe, ele não acredita naquele produto que vende, aí já começa a ficar, ele já tem reduzido as possibilidades de fechar uma venda muito grande. Vocês, como coaches, podem ajudar com que, seja os gestores ou os vendedores de um determinado departamento, acreditem, percebam o que o produto deles tem que faz com que as pessoas comprem. O que o produto deles tem que eles, no lugar dos compradores, comprariam. Caso isso não ocorra, é melhor nem começar o processo de vendas. Então, acreditar é fundamental. Nós vendemos, antes de mais nada, para nós mesmos. E a equipe de vendas, normalmente, assim, é muito comum, não é raro acontecer, de que vocês, ao trabalharem com uma equipe de vendas, elas começarem a colocar quais são os pontos negativos dos produtos dela. Quais são os pontos, as razões pelas quais os clientes compram da concorrência, a razão pelas quais é difícil vender o produto deles. É muito comum a equipe de vendas estar viciada no aspecto negativo. Fazer perguntas que os direcionem para os aspectos positivos dos produtos que eles vendem é extremamente iluminador. E uma pergunta que normalmente eu faço, principalmente os vendedores mais antigos, é: há quanto tempo você trabalha aqui? Quanto você já vendeu? Se é tão ruim, por que então você não vai embora? São algumas perguntas interessantes do coaching e que causam grande efeito. Mesmo porque a empresa ela está lá vendendo, há vendedores para os mesmos tipos de clientes que vendem muito bem. Agora, sem dúvida nenhuma, o gerar confiança no cliente é o que faz a grande diferença. E como é que nós geramos confiança no cliente? Como é que se cria
essa confiança? Alguém pode me dizer? Alguém arriscaria escrever alguma coisa aí na área de chat? Estou vendo aqui o chat, fico no guardo. Luiz fala que sendo verdadeiro. Ok, sendo verdadeiro, é isso, Alejandro? É isso, sim. Fazê-lo, sentir, ouvir. Está falando Luiz. Vera fala que normalmente nós transacionamos mais com pessoas com as quais conhecemos e com quem temos referências. Está falando Vera. Ok. Eu não entendi esse final, Alejandro, da declaração da Vera. Vera fala, normalmente nós transacionamos mais com pessoas com as quais conhecemos e que contemos referências. Ah, ok, muito bom, Vera. E é interessante, Vera, que mesmo essas pessoas com as quais vocês já se relacionam, há coisas que necessidades delas ou coisas delas que talvez vocês não saibam. Uma vez eu dei uma formação em vendas para uma equipe de uma grande empresa no agrobusiness e eles trabalhavam com grandes fazendas, eles comercializavam a produção dessas fazendas e um dos executivos que cuidava, dava o atendimento a um desses grandes clientes, esse cliente ele plantava, ele tinha um tipo de colheita, ele plantava na época soja. E a soja tem uma época para ser colhida. Então, ele já visitava esse cliente há anos, buscando comercializar a produção desse cliente. Então, ele ia sempre lá num mês, fazer a visita no cliente, até que um belo dia ele está se dirigindo para o cliente e ele vê uma série de caminhões saindo da fazenda carregados de milho. O cliente tinha, aquele fazendeiro, aquele produtor, tinha decidido mudar a sua plantação naquele ano. E o vendedor, muito num termo que nós usamos muito, que é o eu já sei. Eu já sei o que ele produz. Eu já sei quando eu tenho que visitá-lo. Simplesmente tinha tomado que ia ser soja naquele ano. E cometeu o engano de se distanciar ou não estar focado naquilo que o cliente não dizia para ele. Em estar focado, talvez, em necessidades que o cliente tinha e que ele não sabia, e muitas vezes até o próprio cliente não sabia. Foi uma lição bastante interessante. Então, nós, como coaches, e que de alguma forma queremos ter ou temos contatos com a área do cliente, com a área de vendas, uma coisa sempre interessante é o que eu ainda não sei sobre esse cliente ou o que esta equipe para a qual eu estou desenvolvendo um trabalho de coaching não sabe sobre o cliente e que seria interessante saber. Uma boa pergunta para os gerentes de venda é sim, eles perguntarem quanto o vendedor vendeu num determinado dia, numa determinada semana ou num mês, se ele cumpriu a cota ou não. Mas uma pergunta que vai estimular a equipe a buscar, a ir atrás das necessidades ocultas dos clientes é: o que você descobriu hoje sobre o teu cliente que nem ele sabia? E isso transforma uma equipe de vendas, isso torna a equipe de vendas consultiva. E um vendedor que chega num cliente interessado no cliente e não interessado no pedido que ele tem que fechar, é uma das formas mais poderosas de gerar confiança no cliente. É mudar o foco, é sair do quero pegar o pedido, eu tenho que fechar minha cota, hoje é a última semana do mês, e ir para o foco de entender a realidade do outro, que é o que nós fazemos como coaches ou não. Quando nós atuamos como coaches, o foco está em quem? O foco está no quê?
Na técnica de coaching ou no cliente? Eu trabalho com formação de coaches, eu formo coaches, e uma das coisas que na nossa formação, na formação da ICC, nós mais trabalhamos é fazer com que a pessoa ela se liberte dos próprios julgamentos e fique voltada para o cliente, até a ponto de ela esquecer um pouco da técnica. A técnica não pode ser mais importante do que o cliente. Claro que ela vai aprender a técnica a ponto de incorporar de tal forma no que nós chamamos da competência inconsciente, que ela não vai precisar se lembrar lá na hora de como se aplica. E o foco é o cliente, o foco é a necessidade do cliente, estar aberto ao que vem do cliente. Descobrir quais são as metas do cliente. O que ele busca, o que o teu produto ou o teu serviço irá proporcionar para aquele cliente. Então, quando eu chego no cliente com uma postura de mudar o meu foco, de pegar um pedido e estar preocupado com ele, descobrir quais são os objetivos dele, ajudá-lo a perceber a situação dele, aonde ele está e aonde ele quer chegar, e qual é o preço que ele está pagando por não estar ainda aonde ele gostaria de estar. Quais são as consequências? Para aí sim, finalmente, depois de tudo isso, ajudá-lo a tomar uma decisão, gera muita confiança no cliente. Vocês, coaches, podem ajudar muito os clientes de vocês de área comercial nisso. Se vocês são as pessoas que vendem, vocês podem usar técnicas de coaching para todas essas etapas, para todas essas fases, numa atividade de vendas. Vocês têm tudo para serem grandes vendedores, porque vocês já têm o foco voltado para o cliente. A diferença é quando nós vamos para o fechamento. Alejandro, perguntas ou comentários até aqui? Puedo compartir algunas que fueron llegando antes de esa explicación. Alfred dice, confianza é uma composição, conhecimento no negócio do cliente, capacidade para solucionar o problema e atuar efetivamente. Obrigado, Alfred. Kátia está falando que quando existe uma venda verdadeira, estabelecemos a confiança do cliente ao vendedor. É isso, João, até aqui. Ok, e realmente, obrigado, Alejandro. E realmente, quanto mais se aumenta o valor da venda, mais importante é gerar confiança no cliente. Se eu estou, por exemplo, num aeroporto para pegar um avião, e eu passo por uma daquelas lojas do aeroporto e resolvo comprar uma revista que pode custar R$ 10, ou vou comprar algo para comer que pode custar R$ 5, mesmo nos aeroportos, normalmente os preços são mais altos, eu compro aquilo e depois eu me arrependo, não era bem aquilo que eu queria. Eu vou ter pouco conteúdo emocional, aquilo jamais vai representar um problema na minha vida. Eu simplesmente não uso aquilo e está tudo bem e nem fico com raiva do vendedor que porventura tenha me vendido aquilo, que tenha me abordado no corredor ali do aeroporto para vender aquela revista ou algum outro produto. Mesmo, se é que houve essa abordagem. Já quando eu estou fazendo uma compra que envolve milhares de reais, para não dizer milhões de reais, e eu tenho na minha frente um vendedor que tenta me pressionar para eu fechar aquele pedido, isso causa um estrago enorme nessa história de gerar confiança no cliente.
quantos de vocês que me escutam agora já não se sentiram pressionados por um vendedor em fechar um pedido? No papel de clientes, vocês. E o que você achou daquele vendedor que te pressionava? Agora, considera esse teu exemplo para uma venda de alto valor. Como é que fica a confiança tua naquele vendedor que te aperta, que te pressiona para fechar algo que você ainda não tomou a decisão? Confiança, gerar confiança no cliente, confiança é como se fosse uma conta corrente, onde há depósitos e há saques. Há coisas que os vendedores fazem que vão fazer com que aumente o saldo dessa conta, que vão fazer com que funcionem como verdadeiros depósitos. Há coisas que os vendedores fazem que reduz o saldo dessa conta. São como se fossem verdadeiros saques. E as pessoas da área comercial com as quais vocês trabalham, elas fazem saques mais do que depósitos ou o contrário, na conta confiança dos clientes delas? É outra boa pergunta também para se fazer num processo de coaching. Queria trazer um conceito para vocês que me parece muito interessante e que está muito relacionado com vendas, que é a balança entre preço e necessidades atendidas. Normalmente, quando um cliente diz para um vendedor que o preço dele está caro, é porque preço está tendo na percepção do cliente um peso muito maior do que as necessidades dele. Pergunte também para o vendedor ou para o gestor da área comercial quais são as necessidades que você consegue fazer com que o teu cliente perceba que o teu produto as atende. E o quão importante para o teu cliente são essas necessidades. Uma vez eu fui fazer uma visita para dar uma palestra de motivação num cliente nosso. E esse cliente, ele queria essa palestra de motivação, e porque ele achou que era uma fábrica, ele achou que o pessoal da fábrica estava desmotivado, o pessoal da fábrica não estava trabalhando direito, isso gerava um turnover, e ele queria uma tarefa, uma palestra de motivação. Uma palestra de motivação, ela tem um custo bastante específico, depende um pouco do diagnóstico que é feito antes, da duração, mas, enfim, não foge muito o custo de uma palestra. Normalmente ela dura 1h30, 2 horas, e também tem uma duração, o efeito que ela causa. Na realidade, a partir do momento que nós começamos a fazer perguntas para esse cliente, nós percebemos que havia ali uma questão séria na área de liderança. E essa liderança, que não estava bem preparada, fazia com que as pessoas não permanecessem na fábrica. O absenteísmo, a ausência por doenças, por atestados médicos, ou o turnover, a quantidade de pessoas que saíam da fábrica era altíssimo. E nós, através de várias perguntas, fomos levantando qual era o custo de se contratar uma nova pessoa, qual era o custo de se treinar uma nova pessoa, qual era o custo de se ter uma pessoa que não estava no máximo da sua produtividade durante meses até que ela atingisse o pico da performance. E colocamos todo esse custo. E nós acabamos fechando com aquele cliente um programa de liderança na empresa dele que representava 10 vezes mais o custo de uma palestra. O que teria acontecido se nós tivéssemos oferecido uma palestra ou mesmo um programa de liderança 10 vezes mais caro do que o cliente inicialmente estava disposto a investir, sem ter levantado as necessidades dele e ajudado esse cliente a perceber
as consequências da situação atual dele. Provavelmente ele ia achar o preço um absurdo e não ia querer fazer. Ele ia falar, nossa, pagar tantos R$ 1.000 para ter a minha equipe motivada? Não, muito obrigado. Agora, quando ele percebeu que o custo dele ao longo de um ano era 10 vezes o que ele ia gastar com aquele programa de liderança, caro era não fazer o programa de liderança. E aí é uma inversão, porque ele percebe as necessidades atendidas é que vão fazer com que a balança penda para o outro lado. Muitas vezes, as equipes de vendas, elas não atuam nesse trabalho, nessa função de ajudar o cliente a perceber e energizar na necessidade de fazer com que os benefícios, fazer com que a questão que ele tenha seja resolvida. E muitas vezes o vendedor, ele não sabe fazer perguntas, ele não consegue perguntar. E uma das principais ferramentas do vendedor é fazer perguntas. Então, o vendedor ter técnicas de fazer perguntas é fundamental. E a partir daí, vocês com formação em coaching, podem, seja quando estão vendendo ou seja quando estão dando assessoria, suporte a uma equipe de vendas, ajudá-los muitos a fazer perguntas que sejam a diferença que faz a diferença. No caso de vendas, nós utilizamos muito o método do Spin Selling, que é um método muito tradicional, que é um método muito conhecido na área de vendas, e Spin vem de perguntas de situação. O S é do S de situação, ou seja, eu começo perguntando sobre o momento atual do cliente. Pego dados. Normalmente, nós não fazemos muitas perguntas de situação, porque são as perguntas que cansam o cliente. É quantas fábricas você tem, quantos colaboradores atuam aqui, vocês têm programas de coaching aqui na empresa, já fizeram coaching ou não. Depois eu passo para as perguntas de problema. As perguntas de problema são muitas vezes relacionadas com qual é a opinião do cliente para a situação que ele me descreveu nas perguntas anteriores. Então, se eu vou numa empresa e eu pergunto, quantas fábricas e quantos colaboradores vocês têm aqui? E eu recebo como resposta, eu tenho 15 mil colaboradores em 5 fábricas. Essa informação por si só, ela em princípio não representa nada. Vocês se lembram da ausência de julgamento do coach? É disso que se trata aqui também. E aí a minha segunda pergunta é, como é que é ter para você, responsável por recursos humanos nessa empresa, 5 fábricas com 15 mil pessoas divididas nessas 5 fábricas? E eu posso ter como resposta desse gestor de RH, isso é extremamente complicado. Isso me causa sérios problemas. E dependendo do produto ou do serviço com o qual eu trabalho, eu vou explorar mais e mais e mais ainda essa opinião dele, mas talvez aí já seja um canal. Como ele pode me falar? Justamente ter essa divisão, esse número de pessoas, é o que em 5 fábricas, é o que nos torna tão competitivo. E eu estou muito estimulado em trabalhar com essa situação. Já me leva para um outro caminho. Então, aqui na pergunta de problema é como ele percebe a situação. E a partir daí, quais são as implicâncias? O que acontece a haver esse problema? Então, no caso do nosso amigo lá onde nós fizemos o programa de liderança, aquele problema em treinamentos, turnover, absenteísmo, baixa produtividade, representava milhares de reais por ano. Essa é a implicância. O problema era o alto turnover. A situação era uma equipe desmotivada. E, por fim, aí sim, eu vou direcionar para um fechamento. Aqui, vendas se separa do coaching.
aqui eu vou propor soluções a partir da situação do problema e da implicância. Então, nesse momento aqui, é que eu vou para o fechamento do pedido. Para um cliente onde eu já percebi qual é a situação atual dele, já percebi onde ele quer chegar, já ajudei-o a perceber as consequências de não fazer nada, consegui mostrar para ele que é caro não comprar, agora eu vou para uma oferta. E muitas vezes nós também, como vendedores, oferecemos perguntando: como seria se você tivesse aqui um sistema que te permitisse gerenciar as 5 fábricas de tal forma? Como você percebe tal e tal solução? E por aí vai. Há várias perguntas de necessidade. Vamos agora fazer um paralelo com o coaching. Vamos ver qual é a estrutura do coaching que nós utilizamos na ICC. A estrutura ela se baseia em um cliente que se encontra com um coach e, num ambiente com muito rapport, desenvolvem sintonia, desenvolvem conexão, coach preocupado, focado no cliente, e que eles vão acabar, através dessa confiança. Opa, olha a confiança lá de vendas e a confiança do coaching aqui. Trabalhar um assunto que, no caso lá do método SPIN, ou no caso da venda consultiva, esse assunto pode estar relacionado, normalmente começa pelo problema, pela situação atual. No caso do coaching, muitas vezes o cliente pode vir também com uma meta, ou seja, ele já vem com um objetivo. Então, em coaching, muitas vezes o cliente vem com um objetivo. Eu quero correr a São Silvestre no dia 31 de dezembro, em menos de 1h30. Então, ele já veio com a meta. Em vendas, nós partimos da situação atual, ou seja, da onde eu estou, da onde o meu cliente está. E aí, como no coaching, eu comparo com a meta. Então, aqui, muitas vezes o cliente chega num processo de coaching e ele sabe o que ele não quer, mas ele não sabe o que ele quer. E boa parte do processo de coaching é ajudá-lo a descobrir o que ele quer. Mas aqui o que ele quer não é o que o pai dele quer, a mãe dele quer, o marido ou a esposa dele quer, mas sim o que ele quer, o que está muito associado com os valores. E a partir daí é feito no coaching um plano de ação. Em vendas, o plano de ação está relacionado com o meu produto ou o meu serviço. É a ação de comprar que te levará, cliente, a sair da onde você está, da tua situação atual, da sua situação problema, uma vez que onde você está não é aonde você quer ir, e vai te levar para onde você quer chegar. Que também, muitas vezes, você, cliente, ainda não tem uma noção clara, mas eu, coach ou vendedor, vou te ajudar nisso. No caso do coaching, que nós trabalhamos, e o coaching que nós atuamos, ele está muito voltado para valores, então não vale atingir o seu objetivo de qualquer jeito. Alguns de vocês fizeram formação em coaching pela própria ICC, pela própria International Coaching Community, e percebem como é que nós trabalhamos o valor tanto na meta final quanto na jornada. Atua-se também muito com recursos, ou seja, o que já existe que pode me ajudar a chegar lá, e crenças. E aqui sim, o vendedor, assim como o coach, ele terá que trabalhar com crenças dos seus clientes. E há várias crenças, inclusive no caso do business to business, quando nós vendemos para outra empresa, há um medo muito grande de se errar. Porque o erro vai levar a comprometimento, claro, vários erros sucessivos, vai levar ao comprometimento da minha carreira, do meu emprego, da minha empregabilidade e por aí vai. Então, existem
muitas coisas que os clientes acham, sejam no coaching ou sejam numa atividade de vendas, que ou os ajudam, que nós chamamos das crenças possibilitadoras, ou limitam as possibilidades deles chegarem lá, e nós chamamos de crenças limitantes, em relação a atingir a sua meta. E no caso do coaching, nós usamos perguntas, usamos outras ferramentas, seja uma grade de meta, seja uma roda da vida, seja uma linha do tempo, e aí existem várias áreas, há alguns coaches que trabalham com transe generativo, há várias técnicas e tarefas que no caso de vendas não se aplicam. Eu não passo uma tarefa para um cliente meu numa venda. Muito do coaching pode ser aplicado em vendas. Muito de vocês como coaches atuando em equipes comerciais pode ajudar vocês, vários conceitos, conhecer conceitos de vendas, podem ajudar vocês como coaches, mesmo que não sejam vendedores, mesmo que não sejam especialistas na área, porque coaching não requer que você seja um especialista na área do cliente, mas entender um pouco o mecanismo de vendas pode ajudar vocês a estarem mais juntos ainda dos seus clientes, nos blind spots, nos pontos cegos, e a partir do momento em que eles percebem pontos que eles não estavam vendo, eles passam a ter mais opções como vendedores ou como gestores da área de vendas. Em atividades que têm muito de si relacionado, em atividades que são muito similares uma com a outra, apenas a partir de um determinado momento é que elas se separam. Na realidade, claro que coaching é coaching, vender é vender, são coisas distintas, mas alguns conceitos, algumas ferramentas de um podem ser utilizados no outro, potencializando cada uma dessas atividades. Deixo aberto agora o espaço para perguntas. Vocês podem fazer as perguntas digitando na área de chat ou mesmo levantando a mão, como o Alejandro explicou no começo da apresentação. E aí o Alejandro libera o áudio para vocês, o que vocês preferirem. Alejandro, devolvo aí para você. Obrigado, João. Eu tenho a mão de Marcelo. Vou tentar abrir o microfone para Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo. Me ouve? Boa tarde, Marcelo. Acho que não está no microfone. Mas tenho uma pergunta de Marcelo pelo chat. A pergunta é possível ter uma crença limitante ao nível da organização? Faz parte da cultura? Se sim, como tratar isso em um processo de negociação? Sim, a resposta é sim, e existem várias, e aí isso dificulta a atividade de vendas, porque muitas vezes você, ao vender, você está conversando com uma pessoa que, por exemplo, é a pessoa que vai comprar, mas não é a pessoa que decide sobre a compra. Então, nós temos o comprador, que é aquele que executa a compra, que coloca o pedido, mas nós temos outras pessoas que nós chamamos de públicos de influência, que elas decidem na compra, seja numa empresa, seja até numa venda que não tem empresa. Suponhamos que você vai fazer uma reforma na tua casa e você vai trocar a instalação hidráulica da tua casa. E você contratou um empreiteiro e esse empreiteiro chega e fala para você, olha, doutor, eu no teu caso, eu usaria tal material. Isso é uma opinião muito forte e provavelmente é grande a possibilidade de você seguir aquele conselho. Não é o encanador, não é o empreiteiro que vai fazer a compra, é você, mas ele é um público de influência. No caso de empresas, os públicos de influência eles estão impactados pela cultura da empresa. E aí é necessário você fazer um trabalho envolvendo para trabalhar a cultura da empresa e, de novo, ajudar as pessoas a perceberem no que essa cultura é importante, no que essa cultura
é possibilitadora e quais são as consequências dessa cultura, as implicações, enfim, esse trabalho fazer em diversos níveis. E uma coisa também que é interessante e desafiadora é que muitas vezes os públicos de influência não estão necessariamente relacionados com o nível hierárquico. Nem sempre é o presidente da empresa, ou a alta diretoria, que causa grande influência. Claro que eles causam, claro que eles são um público a serem considerados. Mas muitas vezes uma pessoa que está lá embaixo, hierarquicamente falando, ela é uma pessoa que está há tanto tempo na empresa, ou é uma pessoa que adquiriu, ocupou um espaço que a palavra dela vale muito. Então, essa pessoa também tem que ser levado por quem está vendendo em consideração. Há muitas vezes empresas que têm equipes, uma para trabalhar a área técnica, outra para trabalhar a área comercial, seja em função do perfil, ou mesmo um profissional só que consegue fazer a parte técnica e a parte comercial, mas sem dúvida nenhuma tem que ser um profissional flexível, porque ele vai lidar com os mais diversos públicos. Por exemplo, alguém que trabalha com material hidráulico vai ter que lidar com um encanador, vai ter que lidar com o balconista da loja de material de construção, vai ter que lidar com o projetista hidráulico, vai ter que lidar com a instaladora, que é a empresa que faz instalações para construtoras, vai ter que lidar com uma construtora, enfim. Olha quantos públicos e de perfis tão diferentes com o qual nós temos que trabalhar. Alejandro? Obrigado, João. Tenho outra pergunta de Luiz. Luiz diz, no caso de perante a situação confrontando o cliente... desculpe que vou ler primeiro em português para poder ler para você. Só um instante. A pergunta é assim: no caso de perante a situação confrontando ao cliente que essa situação este dizer que está exatamente como ele quer. Pela experiência do João, como explorar melhor a situação sem ser maçador? Sem ser? Maçador, desculpe, maçador, sem ser cansativo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Ok. Ok. Uma coisa muito importante em vendas e também no coaching é não canse o teu cliente com perguntas desnecessárias. Então, quando eu vou visitar alguém, eu procuro reduzir ao máximo o número de perguntas que eu farei, por exemplo, perguntas de situação. Então, eu já vou na internet, e hoje nós vivemos uma era do conhecimento disponível. Então, eu já vou buscar, eu não pergunto quantas fábricas aquele cliente tem, porque eu já peguei esse dado na internet. Então, uma primeira coisa, eu acho que é isso. É fazer perguntas que tenham propósito. Fazer perguntas que façam a diferença para o cliente. Em outras palavras, fazer as perguntas poderosas do coaching. Aquelas perguntas que geram insight. Isso é que se trata uma pergunta poderosa. Aquelas perguntas que fazem o cliente pensar. Claro que nem todos os dados do cliente estão disponíveis e haverá perguntas de situação que eu farei. Ok, mas ter primeiro assim uma estratégia que faça sentido para o cliente, que o cliente ao te ouvir fale, opa, espera um pouquinho, aqui está tendo algo diferente. Essa pessoa está abordando aspectos que eu não tinha pensado. E aspectos meus, não aspectos dele. Não é uma pessoa que chega e oferece de cara um produto. É uma pessoa que, antes de mais nada, está preocupada comigo. Então, eu acho que isso é um caminho. Eu não entendi exatamente a pergunta, então, se você quiser, inclusive, reformular, eu estou à disposição. Mas, de qualquer maneira, me parece que a pergunta se relacionava ao cliente se perceber na situação desejada.
E aí como é que faz se ele já se percebe na situação desejada? Muitas vezes, assim como num processo de coaching, eu não resolvo tudo numa visita só, num contato só. Muitas vezes, vender é um processo em que eu vou aos poucos, passo a passo, muitas vezes um pouco no ritmo do cliente, outras vezes não, trabalhando de forma dentro dessa geração de confiança e do meu interesse genuíno nele, no cliente, em atendê-lo, em ajudá-lo, eu vou construindo algo que chega a um ponto que permite com que eu consiga ser mais ousado ou até fazer propostas em cima de questões que o cliente não tinha percebido. Então, ele achar que está tudo bem, que não há ponto de melhoras, é uma falácia. Mas ele, numa primeira fase, não se dá conta nisso. Dependendo do relacionamento que você consegue desenvolver com o teu cliente, ou os teus clientes conseguem desenvolver com os clientes deles, você é chamado até para participar de reuniões estratégicas da empresa. Você é consultado sobre determinados assuntos. Então, haverá clientes em que você simplesmente é lembrado para participar de uma cotação. Esse é o estágio mais básico da relação de uma empresa fornecedora com uma empresa compradora. Até o estágio mais alto, passando por fases intermediárias, onde você participa, é chamado para dar a sua opinião sobre decisões estratégicas da empresa. Se eu não respondi, peço a gentileza de reformular a pergunta, que eu terei um prazer em responder. Alejandro? Obrigado, João. Luiz está falando que é isso mesmo. Se o cliente se sentir já na situação desejada, mesmo usando as perguntas poderosas, podemos estar a chatear o cliente. De fato, fazendo um estudo prévio, o vendedor vai já munido de perguntas mais focadas. Ok, está respondido plenamente, fala Luiz. Obrigado, Luiz. E eu queria completar, Luiz, em dizendo que o vendedor, ou você vendedor, ou o teu cliente vendedor, ele é um especialista nas necessidades do cliente. Ele sabe quais são as necessidades que aquele produto ou aquele serviço atende. Então, ele já tem perguntas para explorar como é que está o contexto daquilo que o produto dele se trata naquele cliente, de forma a ajudar o cliente a ter percepções que ele não tinha antes da visita daquele vendedor. Então, a coisa caminha muito por aí. E aí ele consegue energizar o seu cliente no sentido da importância daquele produto que ele vende. E muitas vezes também ele, vendedor, se dá conta de que o produto dele não atende à necessidade do cliente. E é ok isso também gera confiança. Eu chegar e falar, olha, eu acredito que esse serviço que eu presto não é o que você está precisando no momento. Posso até te indicar uma outra empresa que faça isso que eu não faço. É ok isso. Tá? É uma construção de uma relação de longo prazo. Obrigado, João. Então, fico no aguardo de alguma pergunta mais. Ou tem aqui na tela os dados de contato do João para saber mais sobre coaching e vendas também. Ok? Eu queria dizer que se ocorreu mais alguma pergunta, ocorra mais alguma questão, vocês podem entrar em contato comigo, seja nos sites, seja no telefone ou mesmo nas mídias sociais. Nós trabalhamos em conjunto aqui no Brasil com a Lambent e nos cursos homologados de coaching da International Coaching Community. Quem também tiver interesse nos programas, sejam os programas introdutórios de formação em coaching, sejam os programas já a nível mais avançado de coaching executivo de líderes, de coaching de vida, de coaching de equipes, enfim, e mesmo na parte de formação de vendas, podem entrar nos nossos sites, que aí vocês vão ter mais informações, enfim,
ali há conteúdo programático, enfim, alguns já foram alunos nossos, já conhecem os nossos programas. Agora, independente de qualquer coisa, no site também está lá meu e-mail, eu terei o maior prazer em continuar respondendo as perguntas de vocês que porventura vierem a surgir. Okay? Mais alguma pergunta, Alejandro? Tem uma última pergunta de Estrella. Ela pergunta, alguns autores falam que não é importante o aspecto comunicacional dentro da negociação e as vendas. Que opina você de isso? Bom, eu não sei exatamente no que se refere os autores que mencionam que não é importante o aspecto a comunicação. Na realidade, eu diria que, pelo que eu entendo como comunicação, e talvez aí esses autores estejam falando de uma coisa e eu esteja falando de outra, mas pelo que eu entendo, a comunicação é a base de tudo. Aliás, nós nos relacionamos através de comunicação. Eu tenho um princípio que eu te diria que é impossível não se comunicar. Mesmo que eu entre numa sala para uma reunião e não fale nada, de alguma forma eu estou me comunicando. Então, essa comunicação a qual eu me refiro, que eu não sei se é a mesma que esses autores estão se referindo, eu diria que ela é indispensável numa relação. E muito importante é nós, seja no coaching, seja em vendas, nos tornarmos experts em observar a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Isso faz total diferença. No nosso programa, no nosso treinamento de vendas, em alguns treinamentos que nós fazemos, nós filmamos a pessoa quando ela está praticando vender. E depois nós passamos essa filmagem e é extremamente rico observar o que existe de comunicação não verbal, e quando nós adquirimos a capacidade de observar essa comunicação, nós lemos, nós percebemos muito mais, e a partir daí, a partir essa alimentação de dados, vamos dizer assim, que nós recebemos do que a outra pessoa está me passando, e muitas vezes sem que ela perceba, ela é extremamente útil numa venda, numa negociação e no coaching também. Na formação de coaching, nós falamos muito em observe o que o teu cliente não diz verbalmente. Alejandro, queria agradecer aí a tua participação, o teu suporte nesse webinar. Queria agradecer a participação e o suporte de todos vocês. Já deixando um até breve, a ICC, ela tem uma série de eventos. Eu recomendo que vocês entrem na página da International Coaching Community, que é www.internationalcoachingcommunity.com. Lá tem uma agenda com uma série de eventos. Há eventos que são gratuitos, há outros eventos que vocês podem participar. Aqueles que já são membros da ICC e já conhecem, eles têm então a oportunidade de uma série de produtos. A ICC vem no último ano e meio desenvolvendo e se ampliando fortemente, com uma série de coisas novas. Então eu também deixo o convite para vocês entrarem lá na página, na nossa página, e qualquer dúvida também quanto a isso, fiquem muito à vontade de entrar em contato comigo, que eu vou ter também o maior prazer em esclarecer como utilizar o máximo do que disponibiliza a International Coaching Community. Há uma loja virtual lá, enfim, há uma série de coisas. Eu recomendo vivamente a visita ao site também lá. Obrigado a todos, até breve, e eu deixo vocês agora com o Alejandro. Muito boa noite. Muito obrigado, João, por criar esse espaço para o webinar. Acho que pronto, em breve, vamos a compartilhar novamente outro webinar. Muito obrigado para todos. Tenham boas noites e falamos pronto para o próximo webinar.